Olá, gente, de volta. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Muito obrigado a tua presença em nosso canal. Sou muito grato a todos por vocês nos ajudar, por vocês estarem aqui conosco, tá bom? Gente, hoje o assunto que irei trazer para vocês é um assunto muito bom. É um assunto da Bíblia, onde irei falar a respeito do amor de Deus para toda a humanidade deste mundo, né? Sabendo que Deus ele mandou o seu próprio Filho para que ele viesse perdoar seus pecados, para perdoar os seus maus feitos, né? Mas que por isso ele tinha que passar por um sacrifício de morte, né? Na cruz. Então eu vim falar a respeito deste assunto que onde iremos conversar hoje. Um assunto muito bom, um assunto maravilhoso, onde nós iremos citar alguns versículos da Bíblia. E nesse livro onde nós iremos concentrar, que é a Bíblia Sagrada, o capítulo que nós iremos entrar no capítulo 3 de João, que é um capítulo maravilhoso, onde nós podemos conversar hoje a respeito disso, que é capítulo de João e versículo 16. É aqueles versículos muito conhecidos nosso, e então hoje iremos falar a respeito desse capítulo e desse versículo, porque é um versículo muito bom, maravilhoso de nós conversarmos, tá? Dá o like lá para nós, tá? Muito obrigado, sou muito grato a vocês por estarem aqui nos assistindo, nos escutando. É muito bom ser grato a todos que vêm aqui no nosso canal. Então, gente, nós estamos entrando com vários assuntos da Bíblia aqui em nosso canal, por quê? Porque muito gosta de ouvir, muitos não está nos pedindo, estava devendo a muitas pessoas aqui em nosso canal. Então eu virei aqui, eu disse para todos que eu vinha aqui trazer alguns assuntos da Bíblia, então eu estou pagando a minha dívida, né? Então um beijo para vocês, é muito gratificante de estar aqui junto com vocês, tá bom? Então, gente, o assunto que eu irei trazer aqui é a missão do Filho, que é no capítulo 3 de João, no livro de João, que é muito conhecido da Bíblia, e versículo 16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É como fosse assim, João dizendo assim: por que Deus? Por que Deus? É como fosse uma pergunta. Ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nele todo o nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É como se fosse uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. João, ele é um cara... o João, ele era aquele cara muito amoroso com as pessoas, muito preocupado com as pessoas que estavam do seu lado. E ele, com suas palavras inteligentes, porque João ele era um cara muito inteligente, muito expressivo em suas palavras, ele estava dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, está falando no que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele quando ele olhou para a humanidade e viu e percebeu que esta humanidade estava com um pecado, ele então decidiu para que mandasse o seu Filho unigênito, viesse a essa terra, assim diz a história da Bíblia Sagrada, e que viesse passar por um grande sacrifício, que era a sua própria morte, para que todo o povo nele que crê
Está dizendo para que todo povo nele que crê, as Escrituras está dizendo, para que todo povo nele que crê não pereça, mas que tenha a vida, uma vida eterna. O próprio João, ele estava falando a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo que veio aqui a esta terra, passar por esse grande sacrifício para morrer, ou seja, para passar por todo o sofrimento, e quando passar todo esse sofrimento, todo o sofrimento de perseguição, porque ele fazia cura, ele fazia milagres, ele fazia prodígios nas ruas. Então ele conseguiu passar por todo o sofrimento da vida, de perseguição, porque ele fazia todos esses prodígios, e no fim ele viesse passar por uma cruz, que é o seu sofrimento grande por nós, por mim, por você. Ele viesse morrer na cruz do Calvário, para morrer, para passar pelo sacrifício e morrer, para que nós tenhamos uma vida eterna. Quando João está falando de uma vida eterna, ele está falando de uma coisa que seja uma coisa espiritual. Para que nós tivéssemos uma vida de ligamento diretamente com Deus, uma vida espiritualmente, uma vida limpa, uma vida íntegra diante de Deus por causa do seu sacrifício do seu próprio Filho, que foi o Senhor Jesus Cristo. Porquanto Deus, que é no versículo 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse mundo que ele está referindo somos nós, aqueles que estamos crendo. Porque praticamente é do mesmo versículo que eu estou falando. Eu estou falando praticamente um ligamento de um versículo 17 ao versículo 16. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, com o seu próprio sacrifício. Não foi assim que pela um homem o pecado entrou no mundo? Ou por assim, pelo um homem que veio a justificação do mundo pelo homem? Não é assim que as Escrituras estão dizendo? Então, já que o sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos libertar do pecado, então está falando deste homem aqui que morreu na cruz do Calvário, para trazer uma justificação para o seu povo. Para o seu povo que andava em pecado, que andava no erro, e agora o Senhor, o seu próprio Jesus Cristo, veio e morreu na cruz do Calvário. Depois continua um versículo, que é o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a justificação está vindo aqui pelo próprio Senhor Deus. Quem nele crê não é julgado. Não iremos passar pelo julgamento. A Bíblia não está dizendo que nós não iremos passar pelo julgamento porque nós cremos. Apenas que o próprio Senhor Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário e nos lavou com seu próprio sangue, com um sacrifício na cruz, lá no Gólgota, que foi no Calvário. Então o sacrifício foi feito. Fomos lavados, fomos redimidos de todos os males deste mundo, que é do pecado. Então o próprio Senhor Jesus Cristo nos lavou. Não precisa mais fazermos mais nenhum sacrifício. Não precisamos mais de fazer nenhum holocausto. Não precisamos mais fazer mais nenhum movimento daqueles que você tem que acender você tem que acender uma fogueira, você colocar várias gorduras de gado, de carneiro, para que a essência saísse ali da fumaça e chegasse nas narinas de Deus. Não.
O próprio sacrifício, ele foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Não precisamos mais fazer mais nada, porque já foi feito na cruz do Calvário pelo próprio Jesus Cristo. Não precisa essa loucura. Não, de fazer sacrifício. Porque a própria Escritura está dizendo aqui que nós fomos justificados pelo sacrifício do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo, que foi morto na cruz do Calvário, como uma ovelha levado ao matadouro, ele foi para a cruz por nós. Então, por isso que João, ele teve na sua mente de mostrar para todo o povo, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos os que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é isso? Então, gente, foi isso que aconteceu com João. Ele teve que explicar para todos porque foi a vinda de Jesus aqui neste mundo para morrer por nós. Pelo amor de Deus, ele morreu por nós para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Gente, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal. Beijo para vocês. Muito obrigado, sou grato a todos por nos ajudar, pelo teu like, pela tua presença, por compartilhar, por estar aqui em nosso canal, tá bom? Beijão para vocês. Tchau.